Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta terça-feira, 29 de setembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. O mercado atacadista de carne sem osso continua aquecido e subiu mais uma vez. Considerando todos os cortes pesquisados pela Scott Consultoria, o aumento foi de 1,1% em 7 dias, contando de quinta-feira passada para trás. Já é a 13ª semana consecutiva de alta. Tanto os cortes de dianteiro quanto os cortes de traseiro tiveram um reajuste positivo, com 1,1% e 1%, respectivamente, no mesmo intervalo. Em um ano, os cortes de dianteiro valorizaram 55,8%, frente a 39% dos cortes de traseiro. Ainda segundo o levantamento da Scott, o volume ofertado de boiadas confinadas aumentou, mas não o suficiente para pressionar os preços. As exportações aquecidas e a cotação da arroba do boi gordo em patamar elevado explicam esse cenário de alta. Para os próximos dias, os analistas afirmam que a expectativa é de preços firmes, já que esse aumento gradual na oferta de boiadas continua não suprindo a demanda. E o mercado varejista também registrou alta. O cenário, que é incomum para o período, tem pressionado o consumidor final. Considerando todos os cortes pesquisados pela Scott, a alta na última semana foi de 0,8% na média de todas as praças. Destaque para Minas Gerais, que teve um aumento de 1,2% no período analisado. A margem do varejo, que é a diferença entre o preço de compra da carne no atacado e o preço de venda para o consumidor final, teve queda mais uma vez e está em 27,2%. Na média dos últimos 2 anos, esse índice ficou em 57,2%. Para os produtores de leite brasileiros, enfrentar o período mais quente do ano, que começa a partir de agora, sempre é um grande desafio, porque o estresse térmico faz despencar o rendimento das vacas de alta produção. Mas uma novidade em termos de nutrição está prometendo diminuir o desconforto das matrizes e os prejuízos do produtor com as altas temperaturas. É o uso de cromo na ração. E quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo aqui ao Rancho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para os companheiros boiadeiros e para as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro. No espigão roncou o trovão anunciando chuva e, em vez de ser na roda da gameleira mais copada e na beira da fogueira, a nossa função novidadeira da comitiva do Terra Viva DBO na TV foi transferida para dentro do galpão, onde a nossa peonada já está reunida e preparada para dar conta de mais essa função. Pois é, né? O calorão quase infernal da primavera tropical brasileira, com o sol de rachar mamona no pé, está anunciando a chegada de um novo período de grande padecimento para a vacada leiteira, que sofre uma barbaridade quando a temperatura chega nas alturas atuais. Pois então, o uso de cromo na alimentação dos animais está prometendo uma aliviação geral para as matrizes, além de ter também outras boas utilidades para não deixar o calorão, a temperatura muito alta, derrubar de vez a produtividade na propriedade. E para saber como é que isso deve ser feito no dia a dia da Fazenda, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Daniel Lobato, que é gerente de vendas para ruminantes da Altec do Brasil, e vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Barbacena, no interior do grande estado das Minas Gerais. Muito boa noite, Daniel. Muito obrigado pela sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sidney. É um prazer estar aqui de uma maneira diferente dessa vez, mas agradeço muito a todos vocês aí pelo convite. Mas a hospitalidade sempre é a mesma, né? Como sempre. Isso. Daniel, existe assim um limite, digamos, uma temperatura a partir da qual a gente sabe que acima daquilo a vaca vai começar a sofrer por causa do excesso de calor? Olha, Sidney, a gente tem algumas informações um pouco mais robustas, né? Quando a gente fala da raça holandesa, a gente tem como um conhecimento de que a temperatura, a zona de conforto para elas, geralmente é em torno de 4 a 25 graus. Acima disso,
já começa a gerar algum tipo de prejuízo. Só que a gente sabe que essa não é a única maneira de se mensurar o estresse, porque existe um outro componente, que é a umidade, que também joga um papel muito importante na questão do estresse térmico, ou seja, quando existe calor com umidade, o estresse ele se faz muito mais forte do que quando a umidade é baixa. Tanto que locais como Arábia Saudita, Israel, México, na própria Califórnia, existem altas temperaturas e o estresse não é tão grande quanto se imagina pela baixa umidade também, sabe? Interessante. Ô, Daniel, agora, como é que o pecuarista faz para saber assim, com certeza, que a vaca dele está tendo um problema de estresse térmico com excesso de calor? Então, a coisa mais importante para o produtor, para quem trabalha com vaca de leite, é exatamente olhar para a vaca, né? Ou seja, parece básico e retórico, mas é olhar para o comportamento dela, né? Porque ela diz muita coisa pelo seu comportamento e a gente pode aprender e deve aprender muito com ela dessa maneira. Um dos primeiros sintomas que acontece é exatamente a redução no consumo. E então, para aqueles produtores que trabalham às vezes com os animais confinados, é relativamente mais fácil de ver essa oscilação de consumo quando os animais estão entrando em estresse térmico. Só que mesmo para quem não trabalha com os animais confinados, é possível ver algumas mudanças no comportamento, de ficar um pouco mais deitado, um pouco mais à sombra, mas a frequência respiratória é um indicador muito importante que a gente também pode ter uma noção ao olhar um pouco mais para as vacas, né? Quando o estresse térmico é um pouco mais severo, a gente chega a ver, inclusive, alguns movimentos abdominais, ou seja, como se estivesse respirando ali com a barriga, né? E as vacas botam a língua para fora também, para tentar trocar um pouco mais de calor e minimizar esses efeitos do estresse, sabe? Agora, na parte que a gente não vê, né, o que acontece no funcionamento do organismo do animal que está sofrendo com estresse térmico? Então, essa diminuição do consumo que eu comentei, ela geralmente acaba levando a uma queda na produção, né? Ou seja, se a vaca come menos, ela não vai conseguir produzir aquela mesma quantidade de leite que estava produzindo. Só que isso não é só pela diminuição na ingestão de alimentos, né? Existem outros componentes lá fisiológicos dos animais que acabam fazendo com que as vacas aproveitem menos os alimentos também. Mas dependendo da severidade desse estresse, ou seja, da temperatura, da umidade, mas também do tempo que o animal fica exposto a esse estresse térmico, acaba gerando problemas reprodutivos também. Ou seja, a taxa de concepção diminui, né? O produtor vai acabar gastando mais doses de sêmen para emprenhar uma vaca e fica mais difícil detectar o cio delas também, porque elas acabam diminuindo o tempo que elas ficam em cio, demonstrando o cio, sabe? Então são alguns dos problemas, principalmente relacionados à produção e à reprodução. Você falou de vaca holandesa, Daniel, e as vacas com alguns grau de sangue zebuíno, elas também sofrem com estresse térmico? Geralmente os animais de origem zebuína, eles têm uma resistência maior ao calor, né? Isso aí é muito claro para todos nós. Só que isso não quer dizer que eles não sofram, né? Ultimamente, alguns pesquisadores têm visto a importância, inclusive, de sombreamento, de um ambiente um pouco melhor, inclusive para animais Nelore em confinamento, por exemplo, ou seja, já se discute isso, coisa que não se pensava um tempo atrás, né? Então, quando a gente fala de vacas Gir, Guzerá ou o próprio Girolando, o conforto ele é sempre bem-vindo e o retorno ele é garantido, tá? E a outra coisa que é importante destacar é que quando a gente fala, por exemplo, de uma vaca girolando que está produzindo muito leite, 40 quilos de leite, e uma vaca holandesa de 40 litros de leite, a sensibilidade delas ao estresse térmico é mais parecida do que quando a gente está falando de níveis de produtividade diferente, tá certo? Porque elas estão com o motor muito acelerado, né? Vamos falar assim, ou seja, o metabolismo é muito forte, é muito acelerado e isso acaba fazendo com que elas sofram um pouco mais. Agora, o que é que o cromo faz no organismo da vaca, Daniel, para que ela sofra menos com o excesso de calor? Então, Sidney, uma das coisas que o cromo acaba fazendo, aí entrando até um pouco em fisiologia, é que ele
aumenta alguns receptores, né, lá para um hormônio, por exemplo, chamado insulina. Isso acaba ajudando o animal a levar mais energia ou glicose para dentro da célula, né? Ou seja, para o animal produzir aquele tanto de leite, ele precisa de muita energia, né? Então, o cromo ele acaba mexendo nessa função e ajudando o animal a passar por esse período de desafio de uma maneira mais tranquila. Existe um outro fator que ele também acaba mexendo, um outro hormônio chamado cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Então, o cromo ele ajuda a diminuir esses níveis de cortisol no organismo dos animais, né? Por que isso é importante? Porque quando o animal está em estresse, está com esse nível de cortisol alto, o sistema imunológico ele cai muito, né? Muda a maneira dos animais também de aproveitar os alimentos, então acaba que ele gera prejuízo quando os animais estão em estresse, esse nível de cortisol está alto, acaba gerando prejuízo principalmente à imunidade dos animais, né? Então o uso do cromo acaba evitando que isso aconteça também, de uma maneira mais severa. Daniel, falando assim, você falou em insulina, né? A gente lembra daqueles problemas que acontecem com uma certa frequência com as vacas no período de transição, que é um pouquinho antes e um pouquinho depois do parto, né? Uma coisa tem a ver com a outra? Também o cromo também ajuda nessas situações? Ótima pergunta, Sidney. Assim, tem tudo a ver. Durante esse período, principalmente no periparto ali, né, no pós-parto, na realidade, todos os mamíferos, não só as vacas, acabam o organismo dele se ajeita para produzir a quantidade de energia que é muito grande, que não vem só da dieta. Então os animais, as fêmeas, acabam mobilizando muita gordura corporal, ou seja, ela tem uma reserva lá de gordura, que aquilo pode gerar energia, e acaba que o organismo faz com que ela queime essa gordura. Só que quando ela faz isso de maneira exagerada, isso pode gerar alguns prejuízos, né? Como uma das doenças que acontece é a cetose, né? Que é ou fígado gorduroso também que pode acontecer. Tá? Então esse é um problema que pode acontecer caso os animais tenham esses sintomas, esses problemas de metabolizar muita gordura no pós-parto. Qual é o jeito certo de dar o cromo para a vacada, Daniel? Então, o cromo, como a gente está falando de um microingrediente, ele precisa estar dentro de um mineral da ração, né? Porque a gente está falando de fornecer aí 2 a 4, 6, até 10 miligramas animal dia. Ou seja, são quantidades muito pequenas que fica difícil para o produtor quantificar e fornecer ou ter uma qualidade de mistura dentro da fazenda. Então, por isso que a gente acaba orientando de utilizar o cromo via núcleo mineral, né, ou o sal mineral, e via ração também. Isso encarece muito o custo de produção do fazendeiro? Não, Sidney. O custo, ele, na realidade, ele é muito baixo, principalmente quando a gente leva em consideração o benefício que ele traz para os animais. Existe um pesquisador bastante famoso na área de pecuária de leite, o Dr. Mike Hutchins, americano, e que ele fala que a relação de benefício é de 1 para 6, ou seja, a cada real investido, o produtor ganha 6. E acho que com os preços atuais, essa relação deve estar melhor ainda, na realidade. Ou Com seja, se certeza paga deve. de uma maneira muito fácil. Uhum. Com certeza está valendo muito a pena. Daniel, eu queria agradecer demais essa sua participação, mais uma participação aqui no nosso programa, você que é nosso parceiro faz tempo, né? E mandar um abração aí para você, para todo o pessoal da Altec e até a próxima. Grande abraço, obrigado, Sidney. Um abraço a todos vocês aí da Terra Viva e ao pessoal que está nos assistindo em casa também. Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta também com mais informações. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, vamos conferir o fechamento do mercado do boi gordo e as cotações do dia. A gente volta já já. E estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Você confere agora a conversa com o analista, que traz uma análise da quantidade de bovinos confinados em 2020. No começo do ano, ali, primeiro trimestre, né, março, abril, quando os pecuaristas estão pensando se confinam ou não,
nós tivemos a eclosão da pandemia e com ela toda uma sorte de incertezas. Isso, naquele momento, paralisou todo mundo e os confinamentos atrasaram pelo menos 2 ou 3 meses, tá? E essa falta de bois fez com que o mercado agora nesse terço final de ano ficasse bastante firme, né? Mercado bastante robusto, tá? E com relação ao segundo ciclo? Bom, com relação ao segundo ciclo, apesar da alta do custo de produção, né, a gente já teve uma situação economicamente melhor. Então, os confinamentos começaram já a apresentar resultado positivo e a quantidade de bovinos no segundo giro deve se aproximar da mesma quantidade de bovinos confinados no ano passado. De qualquer maneira, fazendo um balanço ao longo do tempo, ao longo do ano, a gente deve ter uma redução desses animais e a expectativa ela deve variar aí entre, vamos dizer assim, números grosseiros, perto de 5 milhões de bovinos confinados. Tá? Agora a gente já está tendo uma oferta maior de gado confinado, o que faz com que os frigoríficos montem as suas escalas com uma facilidade melhor comparado às últimas semanas, mas é claro, a gente não vai ter nenhuma oferta exuberante. Né? A gente deve ter ainda outubro e novembro como meses de pico de cotação e, na pior das hipóteses, uma manutenção dos preços vigentes. Tá? E lá em março também a gente tinha uma situação sui generis, não é? A gente não tinha, na B3, os preços estavam desestimulantes e muita gente decidiu não confinar. É claro que nós temos vários tipos de confinamento no Brasil, aquele grupo de pecuaristas que usa o confinamento estratégico para aliviar os pastos, já para fazer a reposição precocemente, é claro que isso continua rolando sem maiores problemas. Onde tem uma expansão ou uma retração são justamente naqueles negócios onde o confinamento é exclusivo e em boitéis. É isso aí, minha gente. Obrigado pela atenção. Desejo a todos boa saúde, bons negócios e até a próxima oportunidade. E voltamos a conversar com o editor Sidney Masco para saber agora como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Quais são as suas informações, Sidney? Obrigado, Vinícius. E faltando agora só mais algumas horas para fechar o pacote, amarrar bem e mandar o mês de setembro ser arquivado nos arquivos da história, ser guardado nos arquivos da história. Mais uma vez, o que tem para ser contado é que, com o andamento do tempo e do calendário, no nosso mercado pecuário, o vento continua ameaçando mudar de lado. Falando assim, no geral do país inteiro, o carretão continua embicado no rumo de subida do estradão, mas desde a semana passada ele já está andando aí numa toada bem mais sossegada, né? Conforme a gente tem falado aqui com bastante insistência e o companheiro boiadeiro tem perfeita sabedência, a explicação para essa mudança é o esmagrecimento do consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro por 2 motivos principais. O primeiro é o corte na ajuda emergencial do governo federal para quem perdeu renda, para quem ficou sem renda por conta aí da pandemia da Covid-19, que cai pela metade agora em outubro e acaba de vez a partir do primeiro mês do ano que vem. E o segundo é o forte crescimento do desemprego provocado pela crise e pelo empacamento da economia nacional. Mas se, enquanto o povo brasileiro continua sendo, de novo, obrigado a gostar mais de frango, salada e ovo, a questão é que o mundo inteiro, especialmente a China, está correndo desesperado atrás de carne para comprar. E o resultado é que a exportação não para de aumentar. Aqui em São Paulo, por exemplo, o preço oferecido pelo comprador estrangeiro voltou a desembestar no rumo de subida, no rumo de morro acima, e podendo chegar agora a até R$ 7,00 a mais por arroba do valor que o frigorífico de mercado nacional está disposto a pagar. E para deixar o amigo pecuarista ainda mais sossegado, falta só falar que a oferta de gado terminado vai sim aumentar um pouco nas próximas semanas ainda, por conta da saída de mais animais do confinamento, mas ainda assim vai continuar sendo insuficiente, vai continuar sendo
ficando longe de ser suficiente para derrubar a arroba e normalizar o fornecimento. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que o preço subiu em 9 e caiu nas outras 3. A recitação desta relação eu deixo por conta do companheiro jornalista e apresentador Vinícius Marra. Acompanhe. E começamos a lista das recitações aqui no estado de São Paulo, com Barretos e Araçatuba registrando alta tanto para o boi, que passou a valer R$ 251, como para a vaca, cotada a R$ 236,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. De São Paulo, vamos para Minas Gerais. No sul do estado, a alta foi apenas para a vaca, que está valendo R$ 235,50. Agora seguimos para a região sudeste de Mato Grosso, que registrou uma arribada geral, com o macho subindo para R$ 235,50 e a vaca batendo os R$ 224,50. No oeste do Maranhão, mais uma subida, desta vez só para a fêmea, que está valendo R$ 231,50. Quem quiser comprar boi em Marabá, no Pará, vai pagar no mínimo R$ 249 pela arroba. Em Paragominas, também no estado paraense, a subida foi apenas da fêmea, que está valendo R$ 240,50. A outra valorização ocorreu no Acre, com alta tanto para o boi, cotado a R$ 224,50, como para a vaca, que chegou aos R$ 216,50. A última alta registrada foi no Rio de Janeiro, com a fêmea subindo para R$ 230,50. Falamos agora das derriçadas desta terça-feira. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a queda na cotação foi dupla, com o macho valendo R$ 245,50 e a fêmea R$ 230,50. Em Três Lagoas, também no estado sul-mato-grossense, houve desvalorização para o boi, que caiu para R$ 242,50. A lista das cotações termina no noroeste do Paraná, onde o preço do boi também caiu, passando para R$ 243,50. Tá certo, mas o companheiro não fique preocupado não com essas quedas aí que são pontuais, né? Conforme a gente já falou, conforme o Scott já falou também agora há pouco no programa. Bom, então para a gente encerrar a nossa participação nesta função, falta fazer a leitura, a recitação do versinho caipira do dia, que esta semana tem como tema boiada e boiadeiro. Vai ouvindo. Num trecho de cerrado mais isolado, onde o branco do gado ressaltava no cinza da paisagem, que denunciava a passagem de fogo recente, a gente foi indo em frente até a hora do poente para fazer pousada na fazenda medianeira. Uma chuva criadeira, começada sem alarde no cair da tarde, avançou descansada pela madrugada, mas no romper do dia o sol brilhou forte e a comitiva retomou o transporte no rumo de Alvorada do Norte. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume. E eu devolvo a palavra a você, meu companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Boa noite. Você volta amanhã com mais informações sobre o mercado e os versinhos aqui para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta quarta-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com uma edição nova a partir das 7h45 da noite. Até lá.